Meu irmão, atendimento ao cliente é o caralho, vai todo mundo tomar no cu. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Você está enjoado de entretenimento barato na internet? Você está cansado de pessoas falando sobre tudo como se tivessem alguma propriedade ou relevância? Você, por acaso, está deprimido com a vida ou com o mundo? Pois é, eu também. Embarque nessa bobagem chamada podcast e ouça as piores opiniões e teses de um jovem medíocre. Isto é Post Night Radio. Olá pessoas, você está no Post Night Radio. Hoje é dia 18 de maio de 2025. Estamos aí para mais um Post Night. Nossa, não sei se eu vou conseguir fazer isso daqui. Cara, quando você se empolga, às vezes... Quando você se empolga, às vezes, cara, você ganha uma barra e tenta exercer a sua masculinidade, cara. E tu tenta treinar até seu limite, cara. Tu às vezes acaba baixando sua imunidade, cara. Ficando doente. E dá nisso aqui, cara. Eu treinei a beça, costas, bíceps, antebraço, como se eu nunca tivesse treinado na vida. Resultado, parece que eu peguei AIDS e minha imunidade foi pro saco. E simplesmente fiquei gripado a ponto de ficar me tremendo na cama e achando que nunca mais ia ficar normal de novo. Fazer exercício, cara. Pô, eu tava com... Não tava conseguindo nem abrir o... Caralho, como eu falei isso? Esticar o braço, cara. Parecia que eu tinha atrofiado meu músculo. Eu achei que eu tinha lesionado essa porra. E... Cara, às vezes você ser... às vezes ser macho demais acaba te transformando em alguém fraco demais, cara. E como estamos aí, cara? Hoje aí é mais um domingo à noite, onde eu tento emplacar filosofias medíocres. E cada vez mais que eu vejo e ouço isso aqui, ou eu tento me autoavaliar no dia a dia, cada vez mais eu vejo que eu não tenho solução. Porque, caralho, minha voz tá boa, né? Minha voz tá muito boa. Acho que eu devia ficar doente o tempo inteiro pra ficar com essa voz aqui. Olha que voz de sedução, olha que voz de locução, de rádio, cara. Acho que nem se eu me esforçasse eu teria uma voz tão bela. Tirando as falhas, está uma boa voz. E o que eu tava falando? Cada vez mais eu vejo que eu não tenho solução. Nem solução intelectual, nem vocacional, nem de... Como é que fala? Futuro, propósito. Eu não... Parece que cada vez mais eu tô num lugar, num caminho onde que cada vez que eu dou mais passos, mais o caminho fica longe. Não sei o que acontece, cara. Não sei o que acontece. Eu tô olhando pra essa câmera aqui que eu... Esse vai ser um novo cenário. Só que eu preciso de uma luz boa pra deixar ela ali. Só que tá meu celular ali. Tem as sombras desse celular, está fazendo sombras no teto e na câmera. Tipo, ali, ó. E isso tá me incomodando muito. Muito, muito. Mas eu vou deixar assim
porque vai ficar assim. E cada vez mais o caminho que eu tô tentando alcançar ou encontrar de alguma maneira, cada vez mais ele fica longe e inalcançável. E eu falo, cara, parece que isso é impossível. Impossível. E qual caminho seria este? Qual caminho é o caminho que eu tento alcançar? E sabe qual é a minha resposta? Eu não sei. Mas eu sei que tem alguma coisa ali que. Calma aí, isso daqui ficou ruim. Tem alguma coisa ali, né? Que eu tenho que chegar e descobrir o que é. Antes eu estava perdidamente perdido, sem nenhum propósito, sem nenhuma intuição do que fazer, nenhum instinto. E eu pedia para Deus para encontrar um caminho para seguir e tentar me estruturar do zero, né? Só que, eita, tô falando perto, acho. Só que o que acontece? Eu intuitivamente, não sei se por instinto, eu acho que envolve instinto, mas é mais intuição, é algo mais ligado à racionalidade do que o instinto, né? A emoção ali. Eu, por intuição, eu estou seguindo um caminho onde eu acho que é certo. Então eu estou aprendendo, tentando aprender cada vez mais coisas, tentando encontrar, né, nesse processo de aprendizado, uma linha de pensamento consistente que me dê oportunidade de aprender mais, né? Porque eu acho que é isso, cara. Meio que quando você se encontra nessa perdição, você tenta aprender, você tenta entender qual é o melhor caminho. E você precisa ser inteligente na tomada de escolhas. Não pode ser uma escolha tomada por impulso, a maioria das vezes, né? E aí, eu estou tentando aumentar a minha inteligência depois de tempos. Só que assim, às vezes é chato, né? Às vezes esse caminho de aumentar a inteligência, às vezes ele se torna muito chato. E quando você vai ouvir pessoas que são inteligentes, às vezes se torna chato. Quando você vai ver briga, né, debate de gente inteligente, é muito chato, cara. É tudo vira debate, tudo vira uma vaidade ser inteligente, entendeu? Porque é legal ser inteligente, mas você começar aquele negócio de debate ali, você ficar vendo aquilo, aí você vai ver um comentário burro de alguém falando daquilo, aí você vê um comentário inteligente, você fala, cara, por que tudo poderia ser tão simples, né, cara? É tudo. A humanidade, ela tem a capacidade de complicar as coisas e de encher o saco, cara. A humanidade enche o saco pra caramba, cara. E onde que eu quero chegar com isso, né? Ah, continuar no caminho. Então temos aqui o primeiro passo ali, que é tentar ser mais inteligente para tomar as decisões corretas quando há algum propósito ou alguma vocação, sei lá, alguma vocação, tô dizendo no sentido amplo, assim, de trabalho, de coisa para fazer que gere dinheiro também. Eu tô falando no sentido geral, não só religioso, entendeu? E, e aí, a outra parte, né? Depois da inteligência para tomar ações, para
estar apto a decidir meu futuro físico, porque precisamos ter um físico, um histórico de atleta para também poder estar apto a fazer coisas físicas que envolvem a vida de um homem, né? Em todos os contextos possíveis. E deixa eu ver. Física, intelectual, espiritual, né? Eu acho que conta. Eu posso linkar essa espiritual e mental com a inteligência normal, né? Mas é uma área diferente ali da intelectual, né? É imaterial ali do mesmo jeito, mas é diferente. Eu tô dizendo nos âmbitos de espiritualidade e mentalidade, né? Não é mentalidade é muito coisa de coach. Eu tô falando saúde mental, né? Não ser um merda. Ou não se sentir um merda. E isso envolve você não fazer coisas que um merda faz. Cara, acho que esse daqui tá bem ruim porque minha voz tá uma merda. Mas espero que a minha tentativa aqui sirva de alguma coisa. Mas, e aí eu tô indo, né, nesse grande intuito onde eu sei que eu vou chegar em algum lugar. Porque nenhuma ação é neutra, né? Então, eu acho que estou indo para algum caminho e eu tendo a acreditar que é um caminho bom, pois eu estou, pelo menos, as minhas motivações estão certas, né? Estão boas em relação aí, ao meu futuro, né? Só que nisso aí, cara, nisso aí você entra sei lá, uma briga interna de, cara, muito chato. Eu acho que isso é coisa de. É o lado mais animalesco ali de tentar não mudar, mas ao mesmo tempo também eu gosto desse aprendizado, dessa mudança, mas existe algo realmente chato ali que é quando você vai aprender algo novo, pela internet principalmente, quando você entra no contexto da rede social, do conteúdo pela internet, cara, você vê que tudo fica 1 milhão de vezes mais chato. Muito chato. É briga, é debate, é confusão, ofensa, é mistura, né, entre verdade e mentira, desonestidade. Cara, você fala, caraca, bicho, como que eu vou prender as coisas da maneira certa se grande parte das pessoas não tem uma motivação boa por trás daquilo e tem uma motivação apenas de defender um lado cegamente, sem base nenhuma. E quando você vê isso, você pode até falar, cara, mas às vezes quando se trata de fé, se trata de alguma crença, né, científica ou religiosa, as pessoas tendem ou ideológica, né, política, as pessoas tendem a puxar pro seu lado, para defender o seu lado. Sim, mas assim, eu tô dizendo que às vezes passa do ponto, ou às vezes simplesmente é muito chato, cara, muito chato. Tipo assim, os comentários acerca daquilo, porque deixa de ser algo pra você engrandecer as teses, tipo, o cara tá discutindo uma ideologia política aqui, a outra aqui, e os caras estão tentando entrar em consensos e conciliações e deixa disso pra virar um negócio meio eu tô errado porque eu tô certo porque sim, e e você tá errado porque sim. Sei lá, cara, eu tô cansado disso. Mesmo que eu busque também
aprimorar as minhas crenças, né? Ter uma base ali de cada coisa que eu acredito. Mas essa, sei lá, na internet parece ser mais chato porque não tem uma figura de conciliação ali, né? Não sei, cara. Não sei. 15 minutos de nada. Só estou enchendo a linguiça aqui porque eu não tenho muito o que falar. Eu tô tentando exprimir esse sentimento de cansado com a maioria das coisas. Mas isso no final não impede nada porque eu vou ter que continuar do mesmo jeito. Não é? Antes eu chegava aqui e falava que eu tava cansado de tudo, às vezes desistia por um tempo, mas depois de outro tempo eu tinha que ir pintar de novo, né? Eu acho que se eu tivesse essa mentalidade há um tempo atrás, cara, eu tava bem demais, bicho. Tava bem pra caramba, bicho. Não consigo nem imitar aqui, cara. Aqui, antes que. Não sei se quem está ouvindo aqui até agora. Não sei se está audível esse Push Night. Mas eu tenho notícias boas pro Push Night. E isso envolve o que eu tava falando antes. Na minha busca por um propósito e intuição, seguir a intuição, me levou a chegar a um pensamento onde tenho que criar coisas, né? Porque eu estou com vontade de criar coisas. Não só com vontade, mas eu sinto que eu preciso criar coisas. E aí eu estava falando com o Luz. Vocês conhecem o Luz? Aí dos grandes post-nights aí. Que vários post-nights bons foram feitos com Luz. E eu decidi, eu e ele, que nós iremos fazer um podcast separado desse aqui. E que será muito melhor, muito mais bem feito em relação a conteúdo, a um segmento, mas vai manter a essência ali do Post Night, a essência ali do que do que é isso aqui ainda, só que num canal separado onde onde o conteúdo vai ser bem mais editado, bem mais, não digo editado que vai ser censurado, mas que o foco daquele podcast vai ser o grande carro-chefe das, das coisas que eu faço. Porque vai ser um post night com uma pauta ali. Vai ser um negócio muito foda, cara. Muito foda. Com uma temática bem mais voltada ali pro humor, para sátiras, para bobagem, do que para filosofia. Mas vai ter filosofia de boteco lá também, certo? E aí vai ser tudo bem preparado, vai ter um teaser aí, vai ter intro diferente. Vai ser do caralho, cara. Muito foda, vai ser muito foda. Certo? E esperem aí nas próximas semanas já, talvez a estreia desse novo Post Night, desse novo podcast. E, cara, eu tô bem feliz com essa ideia que eu tive, cara. Porque essa ideia, ela não é algo inovador, mas é simplesmente uma intuição onde eu falei, cara, eu preciso falar, preciso disso pra, sei lá, seguir, pra fazer as coisas, entendeu? Isso daqui vai ser um grande passo pro que eu quero fazer, pro que eu tenho a aprender, essa coisa. Vai ser um desafio a mais para, sei lá, talvez me podar para algum futuro.
Agora, acho que é perceptível, né? Mas é algo talvez natural, cara. Eu não sei porquê, mas a semana inteira eu fiquei pensando nisso. E eu fiquei empolgado com isso. E eu ainda tenho ideias, eu estou empolgado por isso. Mas ao mesmo tempo eu vejo e penso, cara, tipo, se der errado, né? Não é questão de dar errado, porque errado já deu na teoria, né? Na prática é outra coisa. Mas, e tipo, e se tiver, sei lá, cara, e se ficar mais do mesmo? E se ficar, sei lá, meio um plágio disso aqui, que é um plágio de tudo que eu já vi, que eu já ouvi na vida? Essas grandes questões, assim, que vem quando você vai fazer algo novo, sei lá. Eu não tendo a ligar pra isso, mas às vezes quando eu penso, cara, não era pra ser algo certeiro ali, algo tipo, que você tem um sim logo de cara, mas a real é que nunca tem um sim logo de cara. É um negócio impressionante, bicho. Porque eu, até mesmo quando eu comecei isso aqui, eu já sabia que isso daqui não era nada e eu destratei isso aqui, né? Por muito tempo, deixando um áudio ruim, não tendo uma câmera, não tendo o mínimo de, sei lá, cuidado com isso aqui. Mesmo que isso aqui fosse uma bosta, mas pelo menos transformar isso aqui em algo decente, né? Quando você faz as coisas meia boca, não dá certo, cara. Nunca dá certo. Quando você é morno em tudo, você não dá certo, cara. Pode até pegar isso aí a próprio cristianismo, né? Ser morno não funciona. Agora quando você vai pra uma profissão, uma vocação, sei lá, você quer ser jogador de futebol, você é um meia boca, não funciona, entendeu? E quanto mais você comete isso, mais você perde chances. E o Push Night é isso, né? Por isso que o Push Night não cresce. Porque ele começou meio que meia boca, né? Os primeiros episódios, o primeiro episódio foi bom até. Mas os outros foram meio que mais do mesmo ali. Até eu pegar e melhorar o negócio. E eu acho que eu quase falei o nome do novo programa. Eu falarei em breve, mas ainda vou decidir se vai ser isso mesmo. E eu acho que vai ser algo decente do começo ao fim. Algo digno de ser ouvido, ser assistido do começo ao fim. Algo que, pelo menos, eu terei o apreço de dizer, cara, eu fiz isso sendo uma merda ou não, eu achei a fazer aquilo foi sensacional. E foi útil em alguma coisa. Post Night é útil. O próximo também vai ser útil. Eu não sei. Hoje eu tô mais reflexivo, cara. E hoje começou com. Meu dia começou hoje com um sonho estranho. O sonho era o seguinte: eu tava andando na rua com alguém, não lembro quem, e a gente chegou num lugar onde tinha uma pessoa sendo assaltada. E quando eu cheguei ali e vi essa pessoa sendo assaltada, eu e eu acho que era um amigo meu, não sei, que tava comigo, a gente simplesmente olhou para aquilo e eu falei, cara, vamos embora.
não vamos passar por aqui. Porque os caras estão assaltando ali. Se a gente chegar perto, o cara com arma e tudo, né? Se a gente chegar perto daquilo ali, a gente vai se fuder. Então vamos evitar passar por aquilo ali e vamos por um outro caminho. E aí começa outra parte do sonho. A outra parte do sonho é que eu tava em casa já. Eu tava ali chegando em casa e eu olhei pro céu e tinha um avião de ponta cabeça parado no céu. O avião de ponta cabeça parado no céu. E aquilo era impossível, claramente. Como que um avião vai ficar parado de ponta cabeça? E eu chamei minha mãe e eu falei, cara, que isso? Não sei o que, blá blá blá. Tem um avião parado no céu. E eu falei, cara, provavelmente isso vai cair. Porque não tem, tipo, como não cair isso, né? A impressão que dava é que ia cair. E não que o avião ia voltar a andar de novo. Ou que ia continuar andando reto, de cabeça para baixo, ou desvirar. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver o avião caindo e uma explosão. Pá. E aí eu fui começar a procurar o que aconteceu e quem era o cara que estava no avião. E eu vi que o cara que estava no avião, ele era um... Aparentemente era um cara meio sweet sex, né? Um churrasqueiro, né? Pra não falar outra coisa, né? Pra YouTube não cortar o vídeo. E ele já tinha feito outras coisas de merda, assim. E... E é esse cara, bicho, ele conseguiu a proeza de virar um avião parado e, sei lá, estranho, estranho. E aí a outra parte do sonho é que tinham meio que umas naves, tipo OVNI da vida, meio que pelo mundo inteiro, né? Só que elas perseguiam um certo tipo de pessoas, né? E era bom evitar aquilo, como se fosse uma espécie de vigilância. Um tipo de, vamos supor, talvez polícia. Polícia do pensamento, né? E, sei lá, por algum motivo eu achei que eles estavam chegando na minha casa. Cara, eu queria entender esse sonho, de verdade. Como o sonho é um negócio subjetivo, existem diversas interpretações, mas eu de verdade eu só vou saber o que esse sonho significa daqui a um tempo. Se aquele sonho, se principalmente as partes do avião, tem relação ao que eu tô fazendo, se a parte do assalto lá também tem relação a eu estar evitando algum caminho ruim ali, de alguma forma. E se aquelas naves que possivelmente estavam chegando ali, ou estavam aqui, eu não, eu tava com medo deles chegarem aqui. Sei lá, que porra é essa, entendeu? É, cara, sonhos são um negócio. Sonhos. Interpretação de sonhos é um negócio muito interessante. E que quando você tem um sonho desse, você sabe que ele tem um significado. Só que é muito difícil de você pegar e interpretar o negócio certo. Porque você só vai saber se você interpretou algo certo baseado no futuro. No futuro, se alguma das interpretações suas condiz com essa realidade desse futuro, ou se o que você sonhou se encaixa com o estado atual, né? Eu acho que ele se encaixa com esse estado atual que eu tô,
né? De buscar propósito, de melhorar, me preparar para o caminho para daqui a um tempo eu ter algum tipo de propósito, de estar em algum lugar bom, mas eu só vou saber de verdade o significado disso daqui a um tempo. Assim como aquele sonho que eu já contei no Post Night, que era do sonho do cachorro gigante, que eu tinha que passar por ele, e num sonho depois eu tive que passar pelo mesmo cachorro, só que eu evitei aquele caminho e fui por outro, que era por uma igreja, que eu falei na época que era algo que era minha sombra, era uma representação da minha sombra, e que hoje vem daquele sonho, realmente era algo que estava ali na minha sombra, mas era algo que não era que eu tinha rejeitado ali por essência, mas era algo que estava adormecido ali e que realmente envolvia uma igreja, envolvia religião, a fé, né? Eu tive que buscar uma fé, porque eu sabia que eu não aguentava mais sozinho passar pelos cachorros gigantes. Cara, procure aí aquele episódio, cara. Eu vou abrir agora aqui o meu o canal aqui no Post Night, cara. Só um segundo. Você vai entender. Você vai entender, cara. O quão interessante é as coisas, cara. Olha, foi entre. Eu não sei se foi o Esteja Presente. E tem também o Mergulhando na Sombra. O Mergulhando na Sombra também é uma. O Mergulhando na Sombra também é um. Puxa, que eu falei de interpretação de sonhos. O Dilema da Geração Z, eu não sei se eu falei esse daí. Não, acho que não. Mas, cara, há uns post nights atrás, lá pros 20 e poucos, eu estava interpretando um sonho e que hoje eu entendo que a minha interpretação ela não estava 100% errada daquilo. Eu só não conseguia na época entender o que era aquilo especificamente. Eu sabia que tinha a ver com tal coisa, mas não sabia o que era em específico. E é muito interessante, cara. A mente humana é algo muito complexo e parece que Deus ele tenta de várias formas comunicar com você, cara. E você não percebe de jeito nenhum, cara. Você não percebe de jeito nenhum essas coisas. E quando você percebe, é algo sobrenatural. Não tem explicação. É fé absurda. Por isso que as pessoas não conseguem discernir essa. Muitas vezes a fé, a razão e linkar que muitas vezes, mesmo que sua fé tenha uma base sólida e intelectual, inteligente, as pessoas que também têm essa capacidade de chegar naquele ponto inteligente, elas não vão acreditar, porque é algo, sei lá, impossível da gente escolher, da gente chegar e falar, cara, eu quero isso, entendeu? É diferente das outras coisas no mundo. Tudo que se envolve o cristianismo ali é diferente das outras coisas do mundo. É diferente de você pegar algo e falar, eu acredito nisso, ou eu aprendi isso e isso. Cara, é mágico, é sobrenatural o negócio. Eu tinha uns tópicos aqui pra falar, mas eu vou deixar pro próximo post night, tá? Porque minha voz tá ruim, eu não vou conseguir fazer piadinha ou gracinha, né, relacionada a isso. Então esse aqui é um post night mais pra
sei lá, desabafar esses pensamentos que estão hoje comigo. Porque a semana inteira eu tava bem, mas hoje eu acordei mais reflexivo em relação às coisas, cara. Eu não sei, eu acho que eu não tenho mais pra falar, porque o que eu falar agora não vai ser engraçado, não vai ser tão intelectual, e também minha voz tá bem prejudicada, cara. Então hoje é mais por fazer mesmo. Eu preciso fazer isso daqui sempre. Eu preciso, sei lá, vomitar esses pensamentos, cara. Eu sugiro que é bom você fazer isso de alguma forma. Seja um diário, seja falando, criando conteúdo. Se você tem alguma coisa aí pra falar, manda um e-mail para contato.postradio@gmail.com e mande aí seus dilemas, sua, sua filosofia, seu desabafo aí, sei lá, cara, o que você tá achando do mundo. Alguma coisa aí, cara. Eu tô vendo que as coisas estão se encaixando e eu não tenho algum controle especial sobre isso. As únicas coisas que eu posso fazer é me preparar para tomar decisões da melhor forma possível, seja fisicamente, intelectualmente, mentalmente, e as coisas vão acontecendo da melhor forma. Isso acontece, creio eu, é, porque eu simplesmente entreguei os pontos assim, eu entreguei a vida pra Deus e falei, cara, eu já não tenho mais ideia do que fazer, cara. Me ajuda, por favor. É algo estranho. E estranhamente, os cachorros aqui do vizinho parou de latir na hora e ficou um silêncio ecoando na minha mente. Sensacional, cara. A existência, ela é algo único, é algo bom. A existência é algo bom, cara. Ela não é algo ruim. Ela só te testa das formas mais. Eu não vou dizer cruéis, mas te testa das formas mais difíceis possíveis. E quando você tem que se questionar se o porquê das coisas, porque as coisas não são simplesmente boas, porque o mundo não podia ser como a gente idealiza quando é criança, porque a gente não pode fazer certo tipo de coisa ou pode fazer outra. Eu não sei. Pra mim, eu sou um cara que cada vez mais eu tento me dedicar a fazer as coisas certas, entendeu? E quando você tem essa preocupação de tentar fazer as coisas da maneira certa, você acaba você acaba simplesmente questionando essas coisas, porque tudo que você faz não é o que você vê no mundo. Só você olhar ao redor, você vê que as pessoas não estão se importando em fazer o que é certo. Mesmo aquelas que dizem ser cristãos ou crentes. E você pensa também, cara, eu não quero. Eu não quero chegar, tipo. Tipo assim, eu quero chegar num nível de bondade, de santidade. Mas eu também. Tipo assim, entendeu? Você não quer ser um santo como os outros foram, né? Que
Eu não sei, agora eu tô sendo bem ignorante, mas quando, vamos supor, numa mentalidade que a gente veja, né, de, de santo como um ser que chegou muito perto de ser perfeito. Calma lá. Agora, né, sim, pega essa ideia, né? Chegou muito perto de ser como Cristo, né? Tentar ao máximo chegar a ser como Cristo. E quando você vê, tipo, se você for, né, dando um exemplo aqui pro que eu faço aqui, se eu for tentar seguir isso, inclusive quando eu estou aqui, né, fazendo post night, que eu falo muita bobagem, eu meio que eu vejo uma contradição, né? Só que assim, existe equilíbrio entre as coisas, existe limite. Então, eu tenho que buscar ser isso, esse santo, ser o máximo ali, próximo do que Jesus foi. Só que ao mesmo tempo eu tenho que ter, sei lá, o jogo de cintura aqui pra também conseguir fazer um humor, ou pra também não ficar tão chato, entendeu? No assunto só, e falar sobre as coisas do mundo, e blá blá blá. Não apenas me dedicar à minha vida santa, mas a minha vida social também, nesse equilíbrio. Então você se questiona às vezes essas coisas, mas você sempre sabe o caminho certo a se tomar. E isso é o mais engraçado, porque as coisas não mudaram, entendeu? Mesmo você tendo essa dúvida, você sabe a resposta. Porque você sabe, cara, o que é errado e o que é certo ainda continuam o mesmo, entendeu? E fazer o que é certo sempre traz a paz interior, que é o que todos buscam. E, cara, a vida é bem complexa, bicho, bem complexa. E as coisas são. As coisas são, sei lá. Eu não sei, cara. Eu tô meio ruim da garganta. Eu não vou ficar me. Eu não vou ficar me estendendo aqui, porque eu não vou conseguir fazer piadas, eu não vou conseguir desenvolver bem o pensamento, porque hoje eu tô meio gonê, eu tô meio ruim aqui, entendeu? Mas eu espero aí que vocês tenham tirado algum proveito disso aqui. É o que eu duvido, porque ficou muito ruim. Isso daqui foi mais um desabafo sobre o que tá passando na minha mente aqui. Essa polarização entre coisas, é, entre diversos caminhos, diversas opiniões, diversas crenças, mentalidades e diversas coisas de diversas coisas, entendeu? Que se passam na minha mente e que entram em conflito às vezes. E eu tenho que chegar em algum momento e discernir, tipo, qual é a melhor coisa pra mim. E, e o que vou fazer no futuro. Se eu vou conseguir chegar onde eu quero. Se eu vou conseguir manter as coisas naquele negócio. Mas aí eu lembro que isso é simplesmente ansiedade. E que eu não tenho controle nenhum sobre isso. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Foi o que o mestre disse. E é o que eu tenho que cumprir. Mas eu ainda continuo nessa, entendeu? É muito louco, cara. Muito louco. Então, caras, fica aí
mais uma merda chamada Post Night. É isso. Falou. Espero que semana que vem eu esteja com a garganta. Espero não, semana que vem eu vou estar com a garganta boa. E aí sim vamos fazer um baita de um programa. E quero anunciar já semana que vem o novo programa que lançarei na Interwebs, certo? É isso, turma. Falou!